Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, a Esperança das Nações. Louvado seja Deus, porque temos a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, onde Deus nos deixou profecias especiais que nos mostram qual é a vontade dEle para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Estamos nessa nossa caminhada através das profecias, estudando o livro de Daniel. Este livro tão cheio de significado e de tantas orientações seguras para a sua vida, para a minha história, para a história desse mundo, nos últimos dias da história da Terra. Você se lembra que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade? Que há uma guerra nos bastidores da vida, uma guerra entre o bem e o mal? Que o bem é liderado pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se entregou por nós? E que também o mal é liderado pelo anjo que se revoltou contra Deus, que revoltou-se contra tudo que se chama bondade, que tem a ver com o nome do Filho do Senhor Jesus Cristo, que odeia você e a mim? Hoje nós vamos dar sequência e eu quero orar com você a respeito disso. Quero pedir ao Senhor Deus que te abençoe, que abençoe a sua casa, que encha você de bênçãos dos céus, para que você possa compreender qual é a vontade do Senhor nesse sentido. Vamos orar agora, antes de abrirmos a palavra de Deus? Vamos orar então. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, por ter nos enviado Jesus Cristo, teu Filho, por ter nos dado a permissão de entrar diante do teu trono através do nome do teu Filho, porque podemos chegar ali com confiança. Louvado seja o teu nome. Em tuas mãos entrego agora, Senhor, em nome de Jesus, esses momentos, para que nosso querido amigo que está em casa possa entender a tua vontade. Nós também, Senhor, que sejamos abençoados com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Naquele dia em que Adão pecou e que Jesus Cristo foi ali resolver o problema do pecado, houve algo interessante entre eles. O Senhor Jesus Cristo ofereceu-se no lugar do homem. Você sabe, às vezes eu fico pensando no diálogo que pode ter havido entre eles, porque Jesus, quando comentou com Adão e Eva que se eles pecassem, eles haveriam de morrer, suprimiu uma informação importantíssima. Nunca disse que se Adão e Eva pecassem e morressem, ele haveria de morrer também. Você sabia que o plano da redenção foi feito muito antes de você imaginar que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto já antes da fundação do mundo? O plano da redenção aconteceu antes da fundação do mundo? Eu gostaria que você entrasse em contato com essa verdade de forma bem clara, para que ficasse gravado no seu coração. Esta profecia de Gênesis, abra sua Bíblia junto comigo, de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Jesus disse que ele seria a semente da mulher, a semente da igreja, que viria para derrotar Satanás. Ele disse: este, o descendente da mulher, que seria ele mesmo, te ferirá a cabeça, falou para Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás haveria de trazer algum tipo de angústia para Jesus. Mas abra sua Bíblia em 1 Pedro 18. É muito interessante que você veja isso. 1 Pedro 1, vai lá, dá uma olhadinha, por favor. 1 Pedro 1. 1 Pedro fica lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho. 1 Pedro 1, e você vai ver aqui um negócio interessante, algo muito grande para que você possa entender, do versículo 18 em diante. Olha o que está escrito aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Agora veja o 19 e o 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual na verdade foi conhecido quando? Ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Consegue imaginar o que foi isso? Você precisa entender esses detalhes. Isso faz a diferença, a total diferença. Você sabia que Adão e Eva ofereceram um cordeiro lá dentro do Jardim do Éden, no dia em que pecaram? O Senhor Jesus ensinou isso a eles. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, você vai ver esse detalhe. Por que a Bíblia em 1 Pedro, em 1 Pedro explica claramente que o cordeiro, o sangue, o sacrifício de Jesus já estava disponível lá no início, lá naquele momento antes da fundação do mundo? Agora veja bem que coisa interessante.
o livro é Gênesis, capítulo 3, e aqui no finalzinho da história do que Deus estava dizendo. Dá uma olhada o que Deus falou para Adão no verso 17. Ao homem disse, porque destes ouvidos à tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás as ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. O que é isso? Que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aonde o Senhor Jesus conseguiu essa pele, com a qual cobriu o corpo de Adão e Eva, antes de expulsá-los do jardim do Éden? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, 8. Olha que informação interessante nós temos no último livro da Bíblia. Apocalipse 13, versículo 8. É muito importante você perceber os detalhes para que você possa compreender o amor de Deus esclarecido, aberto, oferecido no grande plano, o plano da redenção que estava disponível para Adão e Eva e está disponível para mim e para você. Olha só o que está escrito aqui agora. Apocalipse 13, verso 8, traz uma declaração interessante sobre isso que nós estamos falando. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Por que a Bíblia fala que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo? Queridos, o sacrifício de Jesus já estava disponível desde o início. O sacrifício de Jesus estava ali, oferecido a Adão e Eva, está oferecido a mim e a você. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, exatamente porque eles não poderiam permanecer ali, próximo à árvore da vida, aquela árvore que perpetuaria sua vida, naquela ocasião, aconteceu algo interessante. Assim que eles saíram de lá daquele local, assim que eles saíram do jardim do Éden, o Senhor Deus os cobriu de todas as informações que eles precisavam para continuar vivendo da forma correta. Só que eles nunca mais viram Jesus face a face. Imagine a situação de Adão. Adão que havia sido criado pelo próprio Senhor Jesus, que por muitos anos de sua vida havia vivido sem pecado algum, participando, usufruindo da presença de Jesus Cristo com ele. Por causa do pecado, diferente daquilo que Satanás havia dito e prometido ao induzi-los a pecarem. Desde aquele dia, Adão e Eva nunca mais viram Jesus face a face. Pode imaginar uma cena como essa? É-nos dito, uma escritora muito importante nossa, Ellen White, ela, ao comentar a respeito destas cenas relacionadas à vida de Adão e Eva, comenta que eles choraram muito mais por uma folhinha que caíram mais do que hoje nós choramos pelos nossos mortos. A vida de Adão foi uma vida muito triste. Seus primeiros filhos, Caim e Abel, você se lembra deles, não lembra? Lembra da história? O primeiro filho que Eva ficou esperando, ela esperava que fosse o Senhor Jesus, porque Jesus prometeu que viria da barriga de uma mulher. Ela ali aguardando, ansiosa, que fosse o Redentor do mundo. No entanto, seu primeiro filho, Caim, foi o primeiro assassino, e assassino de seu próprio irmão. E você sabe a razão pela qual Caim e Abel tiveram essa dificuldade entre eles? Você já parou para pensar por que foi que Caim matou Abel? É tão sério isso? Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Caim não quis oferecer o cordeiro. Caim não quis chegar-se na presença de Deus com algo da maneira como Deus pedia. E Deus não aceita nada menos do que a orientação que Ele mesmo deu. E ali nós vemos claramente as duas qualidades de pessoas, os dois tipos de adoração que nós temos hoje em dia na Terra. A adoração correta, como Deus quer, que é exatamente aquela prescrita, dita e detalhada pela palavra de Deus, e aquela que nasce da vontade humana, que era como a de Caim. Os dois grupos, o assim eu penso e o assim diz o Senhor. O que vem a ser esses dois grupos, assim eu penso e assim diz o Senhor? O assim eu penso segue os ditames de sua própria mente, de sua própria cabeça, aquilo que ele mesmo quer e que deseja seu coração, independente do que
aquilo que Deus diz. Mas o assim diz o Senhor, segue com cuidado a vontade de Deus. Persegue os detalhes da vontade do Senhor para agradar ao Deus eterno. Aquele que é o nosso Pai, que é o nosso Redentor. Aquele que um dia virá nos buscar. Isso não é sério? Você tem que parar para pensar nisso quando você tiver que decidir que tipo de adoração oferecer ao Senhor. Só existem dois tipos, uma aceitável e outra não. E a oferta de Caim, aquela que Caim tentou oferecer, embora fosse o melhor que ele possuía, não era o que Deus havia pedido. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Caim queria oferecer algo diferente do que Deus havia pedido. Nós temos que tomar muito cuidado com esse detalhe. Muito cuidado com esse tipo de exposição. Mas, queridos, todos os seres que nasceram daí então, da família de Adão, nós vemos ali uma série de 10 patriarcas. Uma quantidade imensa de filhos. Ali você encontra Adão, no lugar de Abel que Caim matou, o Senhor Deus deu outro filho para ele chamado Sete. Essa informação você encontra em Gênesis, capítulo 5. São informações preciosíssimas que fazem você entender de que maneira que os povos começaram a crescer na terra. Dê uma olhadinha o que nossa Bíblia, o livro base que nós estamos usando para poder estudar o livro de Daniel, nos explica. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, verso 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Veja que o nome de Adão significa o homem. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Aquele filho, no lugar de Abel, que Caim matou, chamou-se Sete. O nome de Sete significa posto em lugar de. Tá bem? Então, ele colocou o nome de acordo com o sentimento que estava passando no seu coração. Ali você vê que Sete teve vários filhos, Sete teve um outro filho chamado Enos, e teve filhos e filhas. Adão viveu 930 anos nessa terra, e teve filhos e filhas. Pode imaginar 930 anos, muitos deles gerando? Quase 800 anos gerando. É muito sério, não é? Assim foi a vida de Adão e todos os que lhe sucederam. Só que Caim e a raça que veio dele, a geração que nasceu de Caim, que eram chamados os filhos dos homens, diferentes da geração de Adão, que eram chamados de filhos de Deus, a geração de Caim também foi crescendo nessa terra, crescendo fazendo exatamente o que pensavam, o que queriam em seu coração, obedecendo o desejo de seu próprio coração. E o interessante é perceber que Adão, todas as vezes que era chamado na presença do Senhor, ele vinha trazendo para Deus um sacrifício correto, um sacrifício da maneira como Deus queria. E todos os seus filhos agiam da mesma maneira. Eles eram chamados filhos de Deus porque eles amavam a Deus da maneira como Deus pedia e traziam em sua frente, frente ao seu pecado, traziam o cordeiro. E deve ser dessa maneira que nós devemos agir também, trazendo sempre perante o Senhor o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso oramos em nome de Jesus. O nome de Jesus deve vir sempre à frente do nosso nome, porque assim somos aceitos no céu. E há algo grandioso que eu preciso lhe dizer. Todas as vezes que dizemos o nome de Jesus, todas as portas se abrem no céu e na terra, e o Pai nos aceita como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Das 10 gerações que vieram após Adão, você pode contar 10 filhos que tiveram filhos e filhas, e o mundo foi crescendo, assim como a geração de Caim também foi crescendo. Uma liderado pelo Senhor Jesus Cristo, outra liderado pelo aquele inimigo de Deus, que era o inimigo Satanás. 10 gerações haviam se passado. Agora, uma coisa interessante que você precisa compreender. Dessas 10 gerações, o 10º, depois de Adão, chamava-se Noé. E o Senhor Deus havia dado instruções claras através dos anjos, que os filhos de Deus, que eram os descendentes de Adão, não deveriam unir-se em casamento com os filhos de Caim, que eram os descendentes os filhos dos homens que eram descendentes de Caim. Você precisa compreender estas verdades. Os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Deus não queria que eles se unissem de maneira alguma.
Não era da vontade de Deus que eles, o povo da desobediência, estivessem juntos com o povo que desejava obedecer a Deus. Esta verdade você encontra em Gênesis capítulo 6. Olha o que está escrito aqui. Você precisa compreender esta verdade. Diz o seguinte: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e os seus dias serão 120 anos. Agora percebe bem esse detalhe do verso 4 do capítulo 6. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes e homens de renome que houve na antiguidade. Às vezes nós pensamos que as pessoas de antigamente usavam, como mostram alguns livros que nós temos, os livros que estudamos na escola, mostram algo interessante, mostram homens vestidos de pele, com aquele aspecto tribal, muitas vezes selvagens. Você já percebeu isso? Não. O povo antediluviano, o povo mais próximo de Adão, era um povo inteligente, culto. Era um povo que vestia-se de peles, mas eles eram altamente inteligentes, capazes, em tantas vezes mais do que nós, do que você é incapaz de imaginar. Eles eram inteligentes porque tinham a semente de Adão, eram capazes, fortes, altos. Hoje nós somos pequenos, mirrados, nossa inteligência é pouca e nós temos uma memória também pequena. Porque o mundo vem decrescendo em qualidade, nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. Isso nós podemos ter essa certeza em todos os detalhes que vemos, que percebemos ao nosso redor e acompanhando a história humana. Meus queridos, o Senhor Deus não queria que o ser humano, aquele que ele havia criado, se degradasse cada dia mais. O Senhor Deus queria que o ser humano visse as atitudes claras do inimigo de Deus e então tomassem uma posição dizendo: eu não farei assim, mas não foi essa a realidade. Infelizmente, os filhos de Deus, os descendentes de Adão, uniram-se sim com aqueles descendentes de Caim, aqueles que eram liderados pelo inimigo de Deus. Infelizmente, a raça humana se tornou um grande problema nessa terra. E o Senhor Deus decidiu que todos os seres humanos deveriam morrer. Por que Deus fez isso? É o chamado dilúvio, você se lembra? Você já ouviu falar disso? O dilúvio aconteceu 1656 anos depois que Deus criou essa terra. Havia crescido o mal de tal maneira que o Senhor Deus, ao comentar a respeito disso, usa uma linguagem muito séria. Veja o que diz em Gênesis capítulo 6, verso 12. Diz isso aqui. Veja o verso 11, é melhor isso. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e esta estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Queridos, vocês precisam entender algo muito sério agora. Esta verdade que eu vou contar é algo para que você possa compreender a razão pela qual o Senhor Deus toma certas atitudes. Por exemplo, no final de tudo, as pessoas que morrerem, elas morrerão porque o Senhor Deus fará descer fogo do céu sobre essa terra e vai queimar todos os pecadores juntamente com o pecado. Mas por que Deus vai fazer isso no final de tudo, quando ficar completamente provado que Satanás estiver errado? Por quê? Porque se o Senhor Deus não tomar uma posição com relação aos seres humanos, os últimos que sobrarem, eles viverão uma vida sofrida e miserável. Deus só toma uma posição dessa quando não tem mais jeito. Enquanto há ainda alguma fonte de esperança, o Senhor Deus fica cuidando, dando uma chance após a outra, ainda que a pessoa viva errando. Às vezes as pessoas ainda têm uma fagulhazinha de vontade de acertar. E então o Senhor Deus dá ainda outra chance, e outra chance, e outra chance. Não foi isso que aconteceu com o povo da época antediluviana. Eles não tinham vontade nenhuma mais de acertar. A linguagem de Deus a respeito disso é que a terra estava completamente corrompida e que todo o pensamento da mente dos seres humanos era mal continuamente diante de Deus. E foi um ato de misericórdia do Senhor, de exterminar com a terra. Só que antes de fazer isso, ele pediu a Noé, o 10º depois de Adão, que construísse uma grande arca. E essa grande arca, ele haveria de chamar as pessoas para que fizessem parte dessa arca, salvando-se de um grande dilúvio que haveria de cair sobre a terra. Só que
Confiar em Deus é algo muito sério e nem sempre é fácil. Você já pensou? Deus chama Noé e pede que ele construa uma arca e que, ao fazer essa arca, pregue para as pessoas durante 120 anos, que é como diz o relato bíblico, e eu acredito confiantemente nela, que diz que ele pregando 120 anos que haveria de chover sobre a terra, e nunca havia chovido durante esses 1656 anos. Nenhuma chuva. Um orvalho subia da terra e regava toda a terra. Pode imaginar algo assim? Era isso que acontecia. E ele dizia, vai chover tanto nessa terra que vai inundar e todas as pessoas vão morrer. Vocês têm que entrar nesse barco, esse grande barco que eu estou construindo, porque Deus me orientou assim. Você pode imaginar o quanto as pessoas, os habitantes da terra daquela época, riam, debochavam de Noé por causa disso? Esse tipo de atitude, esse tipo de situação era real. No entanto, exatamente como o Senhor Jesus disse, aconteceu. O dilúvio foi universal. Aconteceu exatamente como Deus havia predito. Quando aconteceu o dilúvio, somente a família de Noé, seus 3 filhos, as esposas de seus 3 filhos e sua esposa foram salvos. 8 pessoas. E você sabe quantas pessoas existiam no mundo daquela época? Imagine seres humanos que viviam 900 anos. A média de vida era 912 anos. Veja que Matusalém, o filho de Enoque, viveu 969 anos. E assim por diante, assim aconteciam com os filhos ali, eram muita idade, era uma idade muito avançada, eram longevos. Agora, estas pessoas tinham muitos filhos, e muitos filhos. 1656 anos gerando pessoas fortes em toda a sua capacidade física. Havia mais de 9 bilhões de pessoas antes do dilúvio. E a Terra era muito diferente do que se vê agora. Completamente diferente. Era uma terra bonita. Era muito próxima do original. A Terra possuía muito ouro, muitas pedras preciosas. Era linda. Na ocasião do dilúvio, a Terra foi coberta inteira. Só 8 pessoas se salvaram e todos os seres humanos daquela ocasião morreram. Todos os seres humanos morreram por escolha própria, o que é muito pior. Você pode imaginar algo assim? Depois de Noé, é importante você entender que os 3 filhos que nasceram dele, Sem, Cão e Jafé, estavam, depois do dilúvio, impressionados com um mundo tão feio quanto ficou depois do dilúvio. O mundo já não era mais o mesmo. Assim que eles abriram a arca e saíram dali, o mundo tão bonito que era antes agora estava horrível, acabado, destruído. E não havia nem mesmo as mesmas características, nem físicas, nem locais, nem ambientais. Eles, na verdade, nem sabiam mais onde estavam. A arca pousou em cima do monte chamado Ararat, como diz a Bíblia. Que providência a do nosso Deus em cuidar da raça humana. Mas logo, logo, 2 filhos de Noé se afastaram do Senhor. Cada um deles povoou uma região da terra. Sem, um dos filhos de Noé, permaneceu ao redor da arca. E ele é o pai dos povos ali da região do Oriente Médio, dos pais dos povos da região da Europa. Cão desceu um pouco mais de onde a arca havia pousado, que é mais ou menos ali na Turquia, desceu para a África e ele é o pai de todos os africanos. Desceu na região do Egito e veio descendo e se tornou os cananitas, os canitas, os pais dos africanos, o pai dos africanos. Jafé seguiu ainda para outra região, é o pai dos asiáticos, os jafetitas. Agora eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer. De todas essas raças vieram todos os povos da terra. De todas estas pessoas surgiram todos aqueles que hoje existem. Mais tarde você vai entender como foram colonizadas as Américas, tá bem? Mais tarde nós vamos estudar a respeito disso. E dos filhos de Noé, de um deles, de Sem, os semitas, foi que veio um homem, o 10º depois de Sem, chamado Abraão. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Todas as pessoas que nasceram depois do dilúvio, 2 deles começaram a seguir os mesmos passos que Caim seguiu, dando ouvidos àquilo que Deus pediu que não fizesse. Mas os filhos de Noé,
Eles haviam compreendido perfeitamente qual era a vontade de Deus. Foi por pura decisão própria, por pura vontade própria, é que eles decidiram fazer o errado, aquilo que Deus não havia pedido que fizessem. No entanto, Sem permaneceu firme. E da família de Sem, o 10º depois de Sem, o Senhor Deus tira Abraão ali. Tira um filho e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. E você precisa entender por quê. Por que Deus havia feito isso? Qual era a intenção de Deus em fazer isso? Em trabalhar com Abraão? Como os povos haviam se corrompido novamente? Como haviam tido novamente aquela coragem de fazer o que Deus havia pedido que não fizesse? Preste bastante atenção agora no que eu vou lhe dizer. O Senhor Deus toma uma decisão. De agora em diante, eu mesmo vou descer entre eles, vou morar entre eles e vou tentar ajudá-los a compreender qual é a minha vontade. Mas para isso eu vou fazer uma nação, educar essa nação, eu mesmo vou me tornar governador deles e vou, através dessa nação, chamar os outros povos para que eu possa ensiná-los, educá-los e salvá-los. Você pode imaginar algo assim? Um Deus vindo viver entre seu povo? E foi o que aconteceu. Abraão é o pai de Isaque. Isaque, pai de Jacó e de Esaú. Esaú se afastou do Senhor. Jacó permaneceu ao lado de Deus, embora fosse um homem pecador, também permaneceu ao lado de Deus. Jacó é pai de 12 filhos, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Jacó passou a chamar-se Israel. Queridos, a história que Deus tem para a sua vida é muito linda. A história que o Senhor Deus tem para a sua vida é preciosíssima. Ele enche a vida dos filhos de poder, de graça, de bênçãos. A história que Deus tem para você é uma história de vitória. Eu não gostaria que você terminasse esse estudo de hoje sem ter a oportunidade de fazer uma escolha correta. Tantos escolheram errado. Tantas pessoas escolheram aquilo que Deus pediu que não fizesse. Mas você pode escolher o certo. Você pode escolher a maneira correta de viver, a maneira correta de trabalhar perante o céu. Escolhe hoje servir ao Senhor. Escolhe fazer com que sua família faça o que for correto perante o Senhor Deus eterno. Eu quero orar com você para que você tenha força. Eu quero pedir a Deus para que Ele possa encher a sua vida de bênçãos, fortalecer a sua história e te encher do amor de Deus, do amor do céu. Vamos orar agora? Vamos pedir a Jesus que te abençoe? Vamos lá? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por ter decidido vir viver entre nós. Muito obrigado por seu cuidado paterno, por seu amparo, por cada dia, Senhor Deus, não nos deixar sozinhos. Em nome de Jesus, aceita agora o nosso coração, a nossa vida, a nossa entrega. Queremos te pedir que venha morar em nossa casa também, bem como em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe você e até a próxima.